Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre introdução à logística. Eh, Hoje a gente vai explorar um pouco sobre os conceitos fundamentais que impulsionam, a logística e trazem uma eficiência em diversas cadeias de suprimento. A gente vai tentar, né, na medida do possível, mesmo que superficialmente, desvendar um pouco os caminhos que levam, um produto e serviço do ponto A ao ponto B, com o objetivo de ser de forma mais otimizada possível, né. Essa apresentação é baseada no material da série Aprendizagem Industrial, Senai, né, e ela vai abordar desde os fundamentos históricos até as aplicações práticas da logística moderna. Eh, Ao longo dessa pequena apresentação, né, que eu vou fazer para vocês, a gente vai explorar um pouco sobre a definição de logística, sua história e evolução, um pouco também sobre importância e objetivos, funções essenciais, né, e os principais processos logísticos, desde a gestão de suprimentos até as modalidades de transporte. Então, essa UC talvez ela seja a mais importante do curso de vocês, porque é a que realmente, né, é o assunto que dá nome ao curso. Bom, nesse slide, né, a gente vai aprofundar um pouco sobre a definição de logística. A logística, não é apenas sobre transportar, tá, ao que a maioria pensa, mas também é sobre a gestão estratégica de todo um fluxo de material, informações e serviços, né. A definição de CSCMP, ela é amplamente aceita, né, e destaca os 3 pilares fundamentais da logística, que é o planejamento, implementação e controle. Esses 3 elementos, né, esses 3 pilares, eles formam um ciclo contínuo, que busca a melhoria constante dos processos, né. Temos também os conceitos-chave, né. Os conceitos-chave que a gente vê na tela, eh, são essenciais para que a gente possa entender a logística moderna. O fluxo, por exemplo, representa um movimento contínuo, não apenas de materiais, mas também de informações e recursos financeiros. A eficiência busca maximizar resultados com o mínimo de recurso. O valor é o que diferencia uma operação logística de excelência, agregando benefícios ao produto ou serviços. E a integração é o que garante que todos os elos da cadeia trabalhem de forma coordenada. Eh, e com isso, né, a gente tem também a os 7 certos da logística, que são princípios, né, ou premissas que fazem com que a logística seja uma considerada de excelência. Eh, Forma um mantra, né, que resume o objetivo final de qualquer operação logística, que é entregar o produto certo, no local certo, no tempo certo, na quantidade certa, com a qualidade certa, ao custo certo e para o cliente certo, né. Então,
Quando todos esses elementos se alinham, temos uma logística de excelência. E com isso, obviamente, uma vantagem competitiva. Entender a logística, como uma vantagem competitiva é crucial no mercado atual, onde a eficiência operacional pode diferenciar uma empresa das demais, né. Quantas vezes nós escolhemos um produto pelo prazo de entrega, né. O preço, às vezes, fica até em segundo plano quando, trata de prazo de entrega, não é mesmo? Quando vamos comprar no e-commerce, por exemplo, a gente olha primeiro o prazo de entrega, né. E assim, a gente verifica cada vez mais a importância da logística no nosso dia a dia, né. Bom, eh, a gente vai ver um pouquinho, né, sobre as origens, sobre a história, que tem a logística tem origens militares, né. Ela tem suas raízes profundas na história, especialmente em operações militares. Um grande exemplo que eu gosto de usar em relação à questão logística é justamente sobre as batalhas napoleônicas, né. Quando Napoleão, invadiu a eu não sei se o termo seria invadir, mas ele avançou sobre a Rússia, ele foi extremamente derrotado em virtude de logística. Por quê? A Rússia fez a metodologia de terra arrasada, né. O que que é uma terra arrasada? A Rússia, carregava todos os suprimentos disponíveis em uma cidade, e o que não conseguia carregar tocava fogo no resto, né. Ele aniquilava qualquer tipo de suprimento que poderia ser, disponibilizado ali ou usado pela tropa inimiga. Então, ao passo que Napoleão avançava, ele ficava sem suprimentos. Por quê? Porque não havia suprimento onde ele ia e não conseguia fazer a logística pela distância, né. Então, esse é um grande exemplo de que mais importante, às vezes, do que a prestação de serviço, mais importante do que o produto, é a logística, né. Então, desde a antiguidade, exércitos dependia de uma logística eficiente para suprir as tropas, né. Alexandre o Grande, por exemplo, foi um dos primeiros líderes a reconhecer a importância de linhas de suprimento bem organizada para suas conquistas, né. Como ao contrário disso, Napoleão, ele é famoso, né, por uma frase que é: "Um exército marcha sobre seu estômago", depois de ter sofrido aquele grande golpe ali na Rússia, destacando, né, sem dúvida nenhuma, a importância do abastecimento. Ah, aí avançando um pouco, né, para a Revolução Industrial, com a Revolução Industrial, a produção em massa exigiu novos métodos de distribuição. A expansão das ferrovias e o desenvolvimento de navios a vapor transformaram completamente a capacidade de transportar mercadorias em grande escala e a longas distâncias, né. O pós-guerra, o período do fim da Segunda Guerra Mundial, né, na década final da década de 40, viu a aplicação de princípios logísticos militares no ambiente empresarial. Então, foi nessa época que surgiram os primeiros estudos acadêmicos sobre logística empresarial e começou-se a reconhecer a logística como uma função estratégica nas organizações. Por quê? Se era importante no âmbito militar, né, como não seria importante também no âmbito de organizações, e empresas, né. Então, passou a ser uma função estratégica nas empresas e, com isso, essa função, passou a ser estudada e elaborado teses, né,
e feito estudos a respeito. A gente pode dizer que aí, nesse momento no pós-guerra, surgiu a, eh, a logística civil, né, passou a ser a logística civil. E com a globalização, por sua vez, tornou as cadeias de suprimento muito mais complexas, né, e interdependentes. Então, o conceito de supply chain management, né, gestão da cadeia de suprimento, ela surgiu para integrar todos os elos da cadeia, desde fornecedores até clientes finais. A, a era digital, né, que é o que a gente vive hoje, então a gente fazendo aí um avanço para o que a gente está agora, a partir dos anos 2000, que é considerado uma era digital, a gente hoje, né, está já na era da logística 4.0, né, a gente já conversou a respeito do que é o 4.0, considerado 4.0, né, e essa logística atual, que a gente considera 4.0, ela é sobretudo impulsionada por tecnologias, como internet das coisas, né, IoT, Big Data e, não menos importante, inteligência artificial. Então a gente vê hoje, por exemplo, o e-commerce que transformou as expectativas dos consumidores, né, exigindo entregas cada vez mais rápidas e personalizadas, obviamente. Então, a logística moderna não é apenas sobre movimentação de produto, né? Ela é mais sobre criar experiências positivas para os clientes, atendendo, atendendo às expectativas que correspondem, né, sem dúvida nenhuma, à nossa vivência atual, que é uma vivência muito mais rápida, muito mais digital e muito mais interativa. Bom, essa é um contexto, né, um resumo do que é uma história e evolução da logística. A gente vê, traz aí mais uma observação que se trata de uma migração de uma logística militar para uma logística, civil, né. Bom, então, nesse mesmo contexto, temos então a importância estratégica, né, da da logística. Eh, bom, então como a gente falou, né, a logística ela é vital para o sucesso de qualquer negócio no ambiente competitivo atual. É uma parte importante do negócio a logística, né. Nessa apresentação a gente explora um pouco os principais objetivos, né, e a importância estratégica da logística para as organizações. Uma gestão estratégica da logística, ela tem uma redução de custos, né, a redução de custos operacionais, ela é frequentemente o primeiro benefício que vem em mente quando pensamos em logística eficiente. Isso inclui otimização de rotas de transporte, níveis adequados de estoque e processos mais enxutos, né. Uma redução de custos logísticos impacta diretamente a lucratividade da empresa. Da mesma forma, né, que um custo logístico alto vai também impactar, diretamente nos prejuízos ou diminuição do lucro dessa empresa. A melhoria do nível de serviço ao cliente é um outro objetivo, e não deixa de ser também um objetivo fundamental, né. Então, entregas pontuais, produtos em perfeitas condições e disponibilidade de estoque são fatores que aumenta significativamente a satisfação do cliente e, consequentemente, sua fidelidade à marca ou a sua adesão à ideia de compra ou a sua, a sua participação nos leads, né. Um outro ponto importante é a otimização. A otimização de processos, e recursos busca eliminar desperdícios, né, reduzir tempo de ciclo e aumentar a produtividade.
Isso contribui tanto para a redução de custos quanto para a melhoria do serviço. O outro aspecto é a competitividade. Todos esses fatores combinados resultam em um aumento da competitividade da empresa no mercado. Uma logística eficiente que pode ser um diferencial competitivo significativo, especialmente em mercados onde os produtos têm características similares, né? Um outro ponto sensível é a questão da sustentabilidade, né? Ele está por último, mas não menos importante, em um ambiente hoje que é muito considerado essa questão da sustentabilidade, tá? Eh, a sustentabilidade, nesse caso, ele entra como uma responsabilidade social e tem se tornado, né, objetivo cada vez mais importante na logística moderna. Isso inclui a redução de pegada de carbono, otimização de embalagens, logística reversa e práticas de comércio justo, tá? Então, tudo isso está entrando na balança, no peso na hora da compra, né? O, o cliente tem mudado com o passar das gerações. Quem está comprando hoje não tem o mesmo perfil de quem comprava há 10 anos atrás, né. Então, está havendo essa mudança com uma nova inserção no mercado de trabalho de pessoas mais jovens, né. Então, tem ficado mais seletivo isso e, consequentemente, mais também competitivo. Muito bem, eh, nós temos aí, né, as funções essenciais da logística. Porque quando a gente fala em logística, geralmente vem à mente, né, apenas o transporte de materiais, né, e a gente vê que isso vai muito além, do que é o transporte de materiais. Para alcançar seus objetivos, a logística desempenha diversas funções, tá, todas essas interligadas, obviamente. E a gente vai explorar um pouco, de todas essas funções, 6 que são essenciais numa logística moderna, certo? A primeira e mais óbvia, né, e talvez a mais principal, é o transporte. O transporte é a função que é mais visível, responsável por movimentar produtos de um ponto a outro. Ela inclui a escolha do modal, né, que pode ser um modal rodoviário, ferroviário, aéreo e assim por diante, etc., né? Dutoviário e aí por diante, definição de rotas e gestão de frotas. É geralmente o componente de maior custo na operação logística, por isso que ele vem em primeiro, né. O segundo ponto é a armazenagem e estoques. A armazenagem e a gestão de estoques garantem que os produtos estejam disponíveis quando e onde forem necessários, né. E isso inclui sem excessos ou faltas. Para que isso aconteça adequadamente, envolve decisões sobre a localização desses armazéns, layout desses armazéns, sistema de estocagem, né, e políticas de inventário. Depois vem o processamento de pedidos. O processamento de pedidos é a ponte entre o cliente e a operação logística, incluindo entrada de pedidos, verificação de crédito, separação, embalagem e expedição. Tudo isso também faz parte da logística, né? A velocidade e precisão nesta função impactam diretamente na satisfação do cliente, ou melhor dizendo, na eh, experiência do cliente, né? E aí a gente tem também, não menos importante, a embalagem e manuseio.
A embalagem, e o manuseio adequado protegem os produtos durante o transporte e armazenagem, né, reduzindo avarias e perdas. Além da proteção física, a embalagem também tem funções de marketing e informação, né, na maioria das vezes. E por fim temos a logística reversa. A logística reversa, ela é uma das ferramentas que proporciona a possibilidade do comércio de alguns produtos, como os gases, por exemplo, né. Tanto o gás doméstico, o gás residencial, como os gases industriais. Todos esses só são possíveis pela logística reversa, porque se a cada vez que usasse fosse descartado um botijão, por exemplo, né, não haveria como, eh, ser viável esse comércio. Então a logística reversa, né, ela é cada vez mais importante no contexto atual. Ela trata do fluxo inverso dos produtos, seja para reciclagem, ou um descarte adequado, ou uma remanufatura, né, no caso das baterias, por exemplo, ou até mesmo a revenda. Ele é um componente essencial para a sustentabilidade das operações, né, mais uma vez, amarrando ao final aí a questão da sustentabilidade. Bom, temos então, né, aqui uma um ponto que trata, da gestão de suprimentos, né, que é a base da cadeia. A a gestão de suprimentos é a primeira etapa da cadeia logística e é fundamental para o sucesso de toda a operação. Ela envolve a identificação, ela envolve a seleção e avaliação de fornecedores, o que garante que a empresa obtenha os materiais e serviços necessários com a melhor qualidade de custo. O ciclo de suprimentos que vemos na tela representa o fluxo contínuo de atividades necessárias para garantir que os materiais certos estejam disponíveis quando necessários. Cada etapa desse ciclo precisa ser cuidadosamente planejada e executada para evitar rupturas na cadeia de suprimento, né. O que que é uma ruptura? Ruptura é nada mais, nada menos do que a falta de algum material ou produto em algum determinado momento, né. Então, para que não haja essas rupturas, é preciso que seja feito dessa forma. Negociação e relacionamento. A negociação, e aquisição são processos-chave, mas o relacionamento contínuo com os fornecedores, ele é igualmente importante para construir parcerias estratégicas, né. Uma boa gestão de suprimentos, ela impacta diretamente a qualidade do produto final e, consequentemente, os custos de produção, né. Então, há estudos que mostram, que empresas com gestão eficiente de suprimento pode reduzir seus custos operacionais em até 25%, né. Então não é achismo não, são estudos que têm, que comprovam essa esse percentual aí. Destacamos então os elementos fundamentais da gestão moderna de suprimento, né. O sourcing, estratégico, que vai além da simples compra pelo menor preço, né. O relacionamento com fornecedores, que busca parcerias de longo prazo, a análise constante do mercado para antecipar tendências e mudanças, né, e a gestão de riscos. Cada vez, se torna mais importante em um mundo, né,
que está se mostrando muito volátil e incerto. Então, uma gestão de suprimento eficiente, ela não apenas reduz custos, né, mas também pode se tornar uma fonte de vantagem competitiva, permitindo maior agilidade, qualidade e inovação em toda a cadeia de valor. Então, essa parte da gestão de suprimento, ela se mostra extremamente relevante para qualquer empresa. Bom, vamos abordar um pouco então, né, nessa nessa apresentação aqui, a a otimização do chão de fábrica, né, como que a logística tem essa ligação com o chão de fábrica. Então, quando se mantém um foco na eficiência, a logística na produção foca na eficiência do fluxo de materiais, né, dentro da fábrica. Isso inclui o planejamento e controle da produção para garantir que os componentes certos estejam disponíveis nas linhas de montagem no momento correto, né. Conceitos como just in time, né, e manufacturing são fortemente dependentes de uma logística de produção bem orquestrada, né. O just in time, ele busca reduzir estoque ao mínimo necessário, produzindo apenas o que é necessário, quando necessário, né. Isso aí traz uma uma visão para a gente que, do ponto de vista do just in time, é impossível, né, mas, no entanto, é o objetivo, é de que tenha um menor estoque possível, porque estoque é dinheiro, que está empregado ali, né. Já o manufacturing foca na eliminação de desperdícios, como uma superprodução, espera transporte desnecessário, né, entre outras coisas. Então é um ajuste da pós-produção. Já o sistema Kanban, ele foi desenvolvido pela Toyota e é uma ferramenta visual, né, que ajuda a controlar o fluxo de produção de materiais. Ele utiliza cartões ou sinais visuais, né, que indicam quando é necessário repor materiais ou iniciar a produção de determinado item. A a movimentação e manuseio de materiais dentro da fábrica também são cruciais, e a automação desempenha um papel crescente para aumentar a velocidade e reduzir erros, né. Tecnologias como, AGVS, né, que são veículos guiados automaticamente, sistema de esteiras robóticas, tem transformado, o chão de fábrica moderno em uma velocidade extremamente rápida, né. Os benefícios, né, de uma logística de produção que tem uma uma gestão voltada especificamente para a produção, são muito eficientes, né, e numerosos esses benefícios. Desde redução de estoque, estoques intermediários, né, que não tem tanta necessidade, e o lead time, até uma maior flexibilidade para atender as demandas do mercado. Além disso, permitir melhor utilização de recursos e espaço, e facilita a identificação e eliminação de gargalos no processo produtivo. A a integração, né, ela é importante, e é importante a gente ressaltar
que a logística na produção não é uma função isolada, mas é uma parte integrante de toda a cadeia de suprimentos, conectando fornecedores e clientes através do processo produtivo. Bom, a manutenção, ela é uma função vital que depende fortemente da logística, né? A logística de peças de reposição garante que os componentes necessários para os reparos, e manutenções estejam disponíveis, evitando paradas prolongadas de máquinas e equipamentos, né. Tipos de manutenção, que exigem diferentes tipos de produtos, né, então, cada um com suas próprias necessidades logísticas. A manutenção preventiva, ela é programada e permite um planejamento antecipado das peças necessárias. Já, por outro lado, a corretiva, né, ela é realizada após a ocorrência de falhas, ou seja, de forma intempestiva, e exige uma resposta rápida da logística. A manutenção preditiva, ela é baseada em monitoramento de condições, né? Ela também permite uma abordagem mais precisa para o planejamento logístico. A, a TPM, né, que é manutenção produtiva total, ela envolve todos os funcionários da manutenção básica dos equipamentos. E quais são os desafios logísticos na manutenção? A principal delas, né, é a previsão de demanda de peças de reposição. Ela é um ponto que é bastante complexo, devido à natureza imprevisível de algumas falhas. Eh, A gestão de estoque, ela precisa equilibrar a disponibilidade de itens críticos com o custo de manter estoques, né. Então, o ideal é ter uma peça de reposição para todos que estão instalados, mas quanto que isso vai custar de estoque e quanto vai gastar de espaço. Então esse é o ponto de equilíbrio que precisa ser buscado, né, eu ter a menor quantidade possível de peças de reposição, porém, a que seja suficiente, né. Então, eh, esse é um ponto de equilíbrio bastante complicado. O tempo de resposta para emergências, ele é crucial para minimizar o tempo de inatividade, né, se principalmente se a parada for intempestiva. E a obsolescência de componentes, ele também é um problema crescente, especialmente em equipamentos mais antigos, né. A Esse gráficozinho, ele apresenta o impacto da eficiência logística na manutenção, mostrando como uma logística bem estruturada pode reduzir significativamente o tempo médio de reparo, né, e aumentar a disponibilidade dos equipamentos. Isso se traduz diretamente em maior produtividade e redução de custos operacionais. Então, esse é um breve resumo, obviamente, bem superficial, né, sobre como tem um impacto a, a manutenção, né, as peças de manutenção que também estão inseridas dentro da logística e muitas situações não é nem considerado, né. Bom, recebimento e conferência, a porta de entrada. O recebimento é, é a primeira etapa física da entrada de materiais na empresa e é crucial para evitar problemas futuros, né. Um, um processo mal executado nessa fase, ele pode gerar uma série de complicações ao longo de toda a cadeia logística, como divergências de estoque, problemas de qualidade,
atrasos na disponibilização de materiais, né. Então tudo isso, deve ser visto nessa etapa que é a a porta de entrada, né. A conferência, no recebimento, ela pode ser dividida em 3 tipos principais, tá. A quantitativa, que verifica se a quantidade entregue corresponde ao produto, né. A qualitativa, que é a responsável por assegurar a integridade e conformidade dos produtos, e documental, que confere todos os documentos referentes ao produto, né, como notas fiscais, se for o caso de certificados, e assim por diante. Também outros documentos aí possam ser necessários, para um produto ou um material específico, né. As áreas de recebimento, e docas, né, devem ser, bem planejadas para otimizar o fluxo. Isso inclui considerar o volume de entregas, tipos de veículos, equipamentos de movimentação necessários e espaço para conferência. Tecnologias como o código de barras, RFID, têm revolucionado, né, e pode ajudar bastante o processo de recebimento. Isso, além de agilizar, ele aumenta também a precisão da conferência, né. Sistema como WMS, integrados permitem que as informações fluam automaticamente para o controle de estoque e outras áreas da empresa, né. Então, a gente percebe que, mais do que nunca, as tecnologias estão aí batendo a porta. O processo de recebimento, geralmente, ele segue, 4 etapas principais, que são agendamento, né, a descarga, conferência e registro. Cada uma dessas etapas, ela é fundamental para garantir que os materiais corretos sejam aceitos na quantidade e qualidade adequada, né, e estejam disponíveis para uso, ou armazenamento no momento exato. Então, esses são os 4, as 4 etapas do recebimento. Ah, bom, temos então armazenagem e gestão de estoques, né. A armazenagem e a gestão de estoques são funções centrais da logística. Existem diversos tipos de sistemas de armazenagem, cada um adequado a diferentes produtos e volumes. As prateleiras convencionais são as mais simples e versáteis. Os porta-pallets permitem armazenamento vertical, otimizando o espaço. Sistema drive-in e drive-thru são ideais para grandes volumes do mesmo produto. Os sistemas dinâmicos utilizam a gravidade para a movimentação de produtos, e os sistemas automatizados, como transelevadores, maximizam o uso de espaço vertical, com mínima intervenção humana, né. Por outro lado, o layout do armazém, ele é fundamental para otimizar o espaço e a movimentação. Um bom layout considera o fluxo de materiais, a frequência de acesso aos itens, a compatibilidade entre produtos e as necessidades de equipamentos de movimentação. Eh, as estratégias de estocagem, elas são métodos para definir como os produtos serão retirados do estoque, né. E aí sim, tem um ponto que é muito interessante, porque essas estratégias de estocagens, elas não são
em virtude do armazém ou da empresa, mas sim devem obedecer à característica do produto, né. Então, quais são essas estratégias? O primeiro é o FIFO, né, First in, first on. Primeiro que entra, primeiro que sai. É ideal para produtos perecíveis, né, produtos que têm data de validade. Já o LIFO é o último que entra e é o primeiro que sai. Ele é usado quando o acesso ao estoque é limitado, né. Ah, só tem, por exemplo, estocado de forma de corredor, né, você coloca no final. Qual que seria um exemplo disso? São produtos que não são perecíveis, como e produtos de grande volume, de peso ou volume, né. Uma peça metálica, por exemplo, que não vai estragar com o tempo, né, então tudo isso, ele pode ser, o primeiro que entra, aliás, o último que entra é o primeiro que sai, porque é o que está mais na frente, né, para não ter que manusear um grande volume de material. Eh, já o FEFO, ele é o primeiro a vencer, é o primeiro a sair, né. Então, é diferente, vamos entender um pouco aqui. Mas você não tem o primeiro que entra e o primeiro que sai, né, por causa de vencimento? Não, o FIFO ele considera a data de validade. Vou dar um exemplo para vocês. Em hortifruti, por exemplo, o hortifruti pode comprar uma banana hoje que, está pouco madura, né, ela vai estar própria para o consumo na semana que vem. E depois de amanhã, esse mesmo hortifruti pode comprar uma banana que já está pronta para consumo. Então essa data de validade, ela pode variar dependendo do produto. Então é nesse caso que é utilizado, eh, o FEFO, né. A classificação ABC também é uma forma de, eh, também é uma estratégia de estocagem. O que é a curva ABC? A curva ABC, ela considera o valor e giro do material. Então ela agrupa os itens por valor e giro, permitindo políticas diferenciadas de gestão. Eh, ela é bastante utilizada na área de manutenção, principalmente, né. Então é a curva ABC. É bem interessante. Eh, acompanhar, eh os indicadores de desempenho, né, do estoque, como giro, cobertura, são ações de vital importância para manter os níveis ideais. O giro, ele indica quantas vezes o estoque é renovado em um período, né. A cobertura, ele mostra por quanto tempo o estoque atual atenderia a demanda. Já a curacidade, ele mede a precisão do controle de estoque, se o que está no sistema bate com o que está em campo, né. E o custo de armazenagem, ele quantifica o impacto financeiro da manutenção desse estoque. Eh, isso tudo, né, com certeza fica mais eficiente e mais facilitado quando da automação. Então a automação com o sistema WMS, e equipamentos como transelevadores, tem revolucionado a eficiência dos armazéns, permitindo uma maior precisão, velocidade e aproveitamento de espaço. Está terminando já. Expedição e distribuição do armazém ao cliente, né. A expedição, ela é a etapa final do armazém.
onde os produtos, como o nome já diz, né, são preparados para envio. Isso inclui a separação dos itens, né, que é chamado em inglês de picking, e a embalagem adequada para proteção. A conferência final e o carregamento correto são cruciais para evitar erros na entrega. Métodos de picking, podemos indicar vários, né? O picking discreto, ou pedido, um pedido por vez, picking por lote, que é vários pedidos simultaneamente, picking por zona, cada operador responsável por uma área, ou picking por onda, agrupamento por horário de expedição. A escolha do método depende do volume, variedade e características dos produtos, né? Mais uma vez, a gente vê que o que determina os processos de armazenagem é o produto, né, e não a empresa especificamente. Quanto à distribuição, ela pode ser direta, né, do fabricante ao cliente, ou indireta, onde utiliza intermediários. Cada canal tem suas vantagens e desvantagens. Em termos de custo, controle e alcance, a escolha desse canal adequado depende da estratégia da empresa, tipo de produto e perfil do cliente. A, o Last Mile Delivery, né, que é a última milha de entrega, é um dos maiores desafios logísticos atuais, especialmente em centros urbanos. Ele representa a etapa final da entrega, do centro de distribuição até o cliente final, e pode representar, vejam só, 28% do custo total de transporte. Então, novas soluções que têm sido discutidas, né, como drones, robô de entrega, ponto de coleta, têm sido desenvolvidas para otimizar esse processo, né, e, consequentemente, reduzir esses 28% do custo total desse transporte. Já o rastreamento, ele é a visibilidade da entrega, né, e é cada vez mais exigido pelo cliente, que deseja acompanhar em tempo real o status de seus pedidos. Tecnologia como GPS, RFID, né, e aplicativos móveis têm transformado essa área, proporcionando maior transparência e confiabilidade, né? Hoje, os próprios correios têm esse rastreamento ativo. Quase todas as empresas de remessa também têm esse rastreamento ativo aí, né, como Jadlog, Mercado Livre, tudo já tem esse rastreamento e facilita bastante, né, nessa última milha, porque é o momento em que o cliente prepara ou pode preparar para receber a mercadoria. Bom, a espinha dorsal, né, da logística, são as modalidades de transporte. Eh, Cada modal tem características específicas que o tornam mais adequado para determinado tipo de carga, eh, tipo de carga ou distância, né. Então, ah, não há como dizer que um modal é melhor ou pior do que o outro, vai depender do custo-benefício, né, cada um tem as suas características. O rodoviário, por exemplo, ele é o mais comum do Brasil, oferece grande flexibilidade e capilaridade. Ele é ideal para entregas porta a porta e médias distâncias, né? Mas ele pode se tornar também muito caro para longas distâncias ou grandes volumes. É nesse caso que entra o modal ferroviário, que é eficiente para grandes volumes e grandes distâncias, né? Com um menor custo de tonelada por quilômetro
que o rodoviário. No entanto, ele requer uma infraestrutura específica e tem muito ou quase nada de flexibilidade de rotas, né. A gente vê muito isso nas empresas de mineração. A Vale do Rio Doce, por exemplo, ela usa bastante esse modal, né, de ferroviário. Nós temos também, no Brasil, né, o aquaviário, que inclui o tanto o marítimo como o fluvial dos rios, né. Ele é ideal para cargas pesadas e de baixo custo por unidade, né, são produtos mais volumosos e ele é o principal modal para o comércio internacional, mas, no entanto, tem uma velocidade muito reduzida e depende de hidrovias ou portos, ou seja, precisa de uma infraestrutura específica, né. Eh, e aí, a gente tem também o aéreo, é o modal aéreo, que é a opção mais rápida, mais segura para produtos de alto valor ou perecíveis, mas, também é muito mais caro, né. É essencial para cargas urgentes e de alto valor agregado. Eh, Já o dutoviário, né, que talvez vocês não tinham visto falar ainda, ele é usado para transportar fluidos e gases, né, de forma contínua. Como exemplo disso temos petróleo, gás natural, água, né. Tem alto custo de implantação, mas é baixo o custo operacional, e ele pode trabalhar 24 por 24, né. Eh, a combinação de diferentes modais, às vezes, né, a intermodalidade, ela ela pode buscar uma otimização de custos e também tempo de trânsito, né. A escolha do modal adequado, ele depende das características da carga, distância, urgência, valor e infraestrutura disponível. A matriz brasileira, que está apresentada no gráfico, ela apresenta a distribuição modal de transporte no Brasil, mostrando a predominância do modal rodoviário em nossa matriz de transporte, o que representa tanto oportunidades quanto desafios para a logística nacional. Bom, pessoal, o que tinha para vocês por, por momento é isso, né? E segue as instruções para os próximos passos aí.